Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora no teu santo e precioso nome que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos entender com clareza o que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Eu peço no teu santo e precioso nome, Jesus Cristo. O título da mensagem hoje é A Supremacia de Jesus Cristo. Supremacia quer dizer poder supremo. Supremo quer dizer que está acima de tudo. No dicionário diz: só Deus é supremo. Amém, irmãos? Então veja bem, se Jesus Cristo tem a supremacia e só Deus é supremo, isto é porque Jesus Cristo é Deus. Nós não temos muito o que questionar, embora muitas pessoas às vezes nos abordam para querer discutir a respeito da divindade de Jesus Cristo, dizendo que nós adoramos só Jesus e que nós pregamos só Jesus e que nós realmente cremos só em Jesus e que nós supervalorizamos Jesus. Irmãos, quando você entende este trecho de Colossenses, quando o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja, você vai saber o porquê que nós cremos assim. Amém? Este pequeno trecho diz tudo. Não precisa nem ser muito inteligente. Se a Bíblia diz que a supremacia é de Cristo e supremo só Deus, Jesus é Deus. Ah, mas está um pouco... Então é só irmos para 1 João capítulo 5, versículo 20, que diz que Deus já nos deu entendimento para saber quem é o verdadeiro, e no verdadeiro nós estamos. Isto é, em Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Irmãos, Jesus Cristo é o verdadeiro. Se ele é o é artigo definido do singular, não tem dois, não tem três, não tem quatro, não tem cinco, não tem seis. Na verdade, existe milhares de deuses, mas verdadeiro existe só um. E o nome dele é Jesus Cristo. É a palavra que diz. Mas, pegar um versículo isolado, irmãos, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela realmente direciona para a divindade de Cristo. Muitas pessoas falam, mas vocês creem que Jesus é Deus? Claro, claro, claro que Jesus é Deus. A Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Deus. Não, nós não só cremos que Jesus é Deus, como ele é o verdadeiro. Em Apocalipse,
capítulo 1, versículo 8, diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E em Colossenses 2, 9, diz que toda a plenitude da divindade habita em Jesus Cristo. Toda a plenitude da divindade habita em Jesus Cristo. É muito comum, muitas vezes, pessoas serem abordadas para questionar com relação à divindade. Mas a Bíblia diz com clareza que quem está em Cristo, para este não há confusão. Nós não temos. O nosso Deus não é um Deus confuso. O nosso Deus não é um Deus inexplicável. O nosso Deus não é um dogma. O nosso Deus, Ele tem uma identidade e nós temos um relacionamento com Ele. O nosso Deus tem um nome e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? E eu resolvi pregar essa noite, irmãos, porque senti desejo no meu coração de falar a respeito disso, nesta noite, baseado nesse texto. O versículo 15 começa dizendo que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz que Deus é invisível, ninguém nunca viu e ninguém nunca poderá ver, em Timóteo. Mas diz que um dia nós vamos ver como Ele é. E na Bíblia não existe contradição, e na Bíblia não existe erros. Como é que num versículo ela diz que ninguém nunca viu e ninguém nunca poderá ver, e depois no outro versículo diz que nós um dia vamos ver? Irmãos, este versículo diz tudo. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós vamos ver Deus sim, na face de Jesus Cristo. Porque Jesus é o lado visível do Deus invisível. Entendeu, irmãos? Está difícil para compreender isso. Quando Jesus estava na terra, 2000 anos atrás, na forma humana, irmãos, Ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Aquela carne não era Deus, porque aquela carne era mortal e Deus não é mortal. Deus é imortal. Deus não morre. E Jesus morreu. Mas Ele era a manifestação. 1 Timóteo 3,16 diz que Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16, é isso mesmo, né? Não há dúvida que é grande esse mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Irmãos, Jesus é o lado visível do Deus invisível. Amém? Jesus é realmente a aproximação de Deus, porque a dimensão divina e humana era muito distante. Então precisava uma aproximação, e Deus se fez homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e vimos nele a glória do Deus Pai. Quer ver a glória do Deus Pai? Olhe para Jesus. Assim você vê. Quer sentir é outra coisa, mas você quer ver a glória do Deus Pai? Olhe para Jesus, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos nele a glória do Deus Pai. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz também que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a imagem de Deus. Muitas pessoas não conseguem entender este mistério. É claro, é fácil de compreender. E sabe por que pessoas não entendem isso? Sabe por que muitas pessoas às vezes nos cercam e nos questionam? Sabe por que as pessoas chegam e falam assim, é confuso? Irmãos, eu quero dizer uma coisa, não é confuso. Não é confuso. A coisa é confusa até você abrir o teu coração. Quando você abre o teu coração, a confusão se esclarece. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. E você vai ver por que o povo não entende. Por que o povo hoje em dia muitas vezes estão presos numa determinada religião ou numa religiosidade e esquece de abrir o coração para que o Espírito Santo atue e mostre a verdade. Se existe alguém, um inimigo, que não queira que você conheça a verdade de jeito nenhum, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Então o inimigo não quer que você conheça a verdade, não quer que você conheça Jesus como Ele é. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus deste século... Está escrito Deus na sua Bíblia aí ou não? Está ou não? Com letra maiúscula ou letra minúscula? Porque este Deus aí é um Deus falso, é um Deus mentiroso, é um Deus enganador. Deus que é Deus é com letra maiúscula. Amém? Então um Deus falso é com letra minúscula, o Deus verdadeiro é com letra maiúscula. Então diz aqui: nos quais o Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, irmãos, o inimigo tem vedado o olho da humanidade, para que eles não consigam enxergar que Jesus é o lado visível do Deus invisível. É mais fácil você crer que Jesus é um segundo Deus, é um outro Deus, é uma outra pessoa da divindade. Não, Jesus é o lado visível do Deus invisível. É o que diz o versículo 15, é o primeiro versículo aqui, só que nós demos, e demos uma passeada na Bíblia para ver que toda a Bíblia está em concordância. Versículo 16, continuando aí, você deve estar com a sua Bíblia aberta no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 16. Você deve ter uma marca na sua Bíblia e não deixar nunca de saber esta referência, porque ela é muito importante. Versículo 16 assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, tudo foi criado por quem? Por Ele. Ele quem? Jesus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Mas como é que tudo foi criado por Jesus, se Jesus nasceu há 2000 anos atrás? Irmãos, não é que Jesus nasceu há 2 anos atrás, Deus se revelou ao mundo há 2000 anos atrás na forma humana. Jesus sempre existiu, porque se Ele é o verdadeiro Deus, um dos atributos de Deus é eterno. Para ser Deus tem que ser onipresente, para ser Deus tem que ser onipotente, para ser Deus tem que ser onisciente, para ser Deus tem que ser eterno. E eterno quer dizer, não tem princípio e nem fim. Coisa que nós não entendemos, é o que foi falado aqui há pouco pela Gra, que um dia, quando nós estivermos na eternidade, nós vamos entender a eternidade. Embora amanhã, na Escola Bíblica Dominical, vai ser passado um pouco a respeito deste estudo, a eternidade. Então, irmãos, veja bem, tudo foi criado por Jesus. João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador, irmãos. Jesus é o Deus Criador. Mas Jesus não existia. Como não existia? Jesus sempre existiu, porque Jesus é Deus e Ele é o Deus eterno. Então você não pode acreditar na Bíblia quando diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. Se você crê que Jesus só passou a existir de 2000 anos para cá, a Bíblia está errada. E a Bíblia, irmãos, já foi o livro mais examinado, estudado, já fizeram tudo, já colocaram no computador, de frente para trás, de trás para frente, do avesso. Mas olha, os cientistas já fizeram tudo para tentar achar algum erro, algum equívoco, alguma confusão neste livro, mas nunca acharam, porque este livro é a palavra de Deus, e Deus não erra, e Deus não se equivoca. Deus, quando fala, é certo. E a palavra de Deus diz que tudo foi criado por Jesus. Versículo 17, por quê? Porque Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Irmãos, Jesus é antes de todas as coisas. Às vezes nós achamos que a Bíblia tem alguns erros de português, mas não tem não. Quando Jesus fala assim, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali estou presente. Não é estarei, é estou. Sabe por quê?
Porque para Deus não tem passado e para Deus não tem futuro. Para Deus tem presente. Isso é eternidade. Isso que é difícil para a gente entender. Por que é difícil para a gente entender? É difícil para a gente entender, irmãos, porque nós somos temporais. Então para nós é difícil. Mas Deus é presente. Então agora fala aqui. Jesus é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Sabe por que você está vivo? Porque Jesus está permitindo que você está vivo. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus te trouxe aqui. Todas as coisas subsistem por Ele. Jesus, no livro de João, capítulo 8, versículo 58, falou assim: em verdade, antes que Abraão existisse, ele podia falar, eu era. Não podia? Eu era. Antes que Abraão existisse, eu já era, eu estava lá. Mas ele falou, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Por quê? Porque Ele é Deus, e com Deus o negócio é no presente. Não tem futuro e não tem passado. Isso é uma característica de eternidade. Amém, irmãos? Apocalipse 1:8, eu já mencionei aqui, Jesus falou assim, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Jesus é o primeiro e o último. Quer dizer, não tem espaço para ninguém mais. Ele foi o primeiro a existir, Ele é o último, não vai ter ninguém depois dele. Antes de mim nenhum Deus existiu, depois de mim nenhum outro haverá, porque eu sou o único Deus. Está escrito lá em Isaías. Amém, irmãos? Então veja bem, Jesus Cristo, por que Ele tem essa supremacia? Primeiro, porque é a imagem do Deus invisível. Segundo, porque Ele é o Criador do mundo, do universo, de tudo. Terceiro, antes de tudo, Ele já existia. Continuando, versículo 18. Você está acompanhando aí, né? Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Preeminência. Em tudo Jesus tem a preeminência. Sabe o que é preeminência, irmãos? Preeminência quer dizer superior a tudo. Ninguém acima dele. Não tem ninguém acima dele. Em tudo ele tem a preeminência, quer dizer, ele é o maioral. Se ele é Deus e o único Deus, não pode ter ninguém acima de Deus mesmo, irmãos. Não existe. Às vezes as pessoas tentam pintar que existe um outro Deus acima de Jesus, com mais poder. Irmãos, a Bíblia é clara que em tudo Jesus tem a preeminência. Amém? Jesus é o visível do Deus invisível. Jesus é o Criador do mundo e do universo. Jesus é o Deus eterno, já existia antes de todas as coisas, está escrito no versículo 17. E agora, no versículo 18, vem dizer que Jesus em tudo tem a preeminência. Apocalipse capítulo 19, versículo 16, diz que no manto da sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe o que é rei? Rei é uma pessoa que rege o sistema monárquico e tem poder absoluto. Num país onde tem um rei, quem manda mais que ele lá? Ninguém. Irmãos, Jesus é o rei dos reis. Pode ter muitos reis, mas Jesus não tem ninguém acima dele. Por isso que a Bíblia diz que em tudo ele tem a preeminência, porque não existe ninguém acima dele. E diz também que ele é o Senhor dos senhores. Senhor quer dizer, se você olhar no dicionário está escrito assim: dono, patrão, dominador, soberano, que não tem que dar satisfação a absolutamente ninguém, procede como bem lhe parece. Esse é o Senhor. Jesus tem que dar satisfação para alguém? Se tivesse um Deus maior acima dele, talvez ele precisaria ir lá pedir permissão para fazer algumas coisas. Aí às vezes a gente confunde e fala: puxa, mas Jesus orou ao Pai tal, quando ele estava na terra na forma humana. Você nunca viu na Bíblia, depois que Jesus foi assunto aos céus, orar para alguém. Ou lá no Apocalipse, Jesus orando para alguém. Porque lá, quando João foi arrebatado até o céu,
ele viu um trono e viu um Deus assentado sobre o único trono, e esse Deus tinha a forma humana, e ele era aquele que viveu e morreu, ressuscitou e vive para sempre. Esse é o Deus que nós vamos encontrar no céu, irmãos. Esse é o Deus que todo joelho um dia se dobrará e confessará que ele é o Senhor. Amém, irmãos? Por quê? Porque em tudo Jesus tem a preeminência. Continuando, versículo 19, viu que nós estamos vendo versículo por versículo, irmãos. Diz o seguinte: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Irmãos, plenitude é a qualidade ou estado de pleno. E pleno quer dizer cheio, repleto, quando não cabe mais absolutamente nada, absoluto. E divindade é o divino, o perfeito, o sobrenatural, maravilhoso, o respeitante ou pertencente a Deus. Isso é divindade. A Bíblia diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Irmãos, toda a plenitude da divindade habitou em Jesus. Não ficou absolutamente nada para o lado de fora. Por isso, irmãos, que Jesus falou que os milagres e as maravilhas que ele fez aqui na terra, nós poderíamos fazer aquilo e muito mais, porque ele estaria conosco. Quando nós falamos assim, olha, preste atenção, irmãos, no que eu vou dizer. Aceitei Jesus, morri para o mundo, meu eu morreu, sou uma nova criatura, agora é Cristo que vive em mim. Os desejos da minha carne, não faço mais, mas agora eu quero fazer os desejos de Jesus, porque é Ele que vive. Irmão, se isso realmente for uma realidade na tua vida, a tua vida dá uma reviravolta, uma revolução inacreditável. Inacreditável. É que muitas vezes, irmãos, a gente nasce, mas a gente fica se alimentando de um leitinho muito fraco a vida inteira e fica anêmico, desfalecido, está até vivo, mas não consegue andar, não consegue pensar, não consegue raciocinar e não consegue evoluir. Está na hora de nós crescermos espiritualmente, irmãos. Bíblia não é um livro para ficar carregando debaixo do braço. Bíblia é um livro para ler, estudar, meditar e entender o que está escrito aqui. Muita gente fala, mas eu não entendo. Calma aí. Humanamente você não vai entender mesmo, porque o que tem aqui é tudo espiritual. Você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus para iluminar a tua mente, para você entender o que está escrito aqui. Senão a pessoa pega o livro de Colossenses, lê inteirinho aqui e não entende nada. Versículo 20 diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Irmãos, Jesus veio ao mundo trazer a paz, e através do seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário, o objetivo desse era reconciliar o mundo consigo mesmo. Espera aí. Mas quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, o homem pecou, a Bíblia diz que rompeu o relacionamento, Deus rompeu o relacionamento com o homem, e lá em Isaías diz que o pecado fez uma grande separação e que precisaria agora de uma reconciliação do homem com Deus. Diz ou não diz? E agora Jesus fala que veio aqui e derramou o seu sangue para reconciliar o mundo consigo. Se ele não fosse o Deus verdadeiro, irmãos, estaríamos nos reconciliando através desse sangue com uma pessoa errada. Estaríamos nos reconciliando com Deus, com quem talvez não teríamos rompido o relacionamento por causa do nosso pecado. Mas, irmãos, nós temos que nos reconciliar com Jesus, porque Jesus é Deus. Aqui no versículo 20 do capítulo 3 de Colossenses diz que Jesus se reconciliou com Ele mesmo, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Lá em Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo.
por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, presta atenção, irmãos, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você entendeu, irmãos? Deus estava em Cristo. Um homem natural, irmãos, não faria o que Jesus fez há 2000 anos atrás, jamais. Quando que um homem natural tem poder para dar uma ordem ao morto que está sepultado há 4 dias, para tornar a viver e ele vive? Não temos, irmãos. Mas por que Jesus agia dessa maneira? Por que Jesus tinha autoridade sobre a natureza? Por que Jesus, irmãos, tinha poder para perdoar pecados? E por que Jesus permitia que as pessoas o adorassem, se só Deus é digno de adoração? Porque Jesus é Deus. Amém, irmãos? Então, veja bem, aqui no capítulo 20 no versículo 20 do capítulo 1 de Colossenses, diz que Jesus reconciliou o mundo consigo mesmo. E lá em Coríntios, estudando a Bíblia, a gente vai entendendo, irmãos, esclarece: Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo. O espírito daquele homem, irmãos, era o Espírito de Deus. Nós pregamos recentemente aqui sobre a cura daquele homem que estava com a mão mirrada, e ele estava na sinagoga, e a sinagoga estava cheia de escribas e fariseus, mas aqueles homens não estavam ali para ver ou ouvir os ensinamentos do mestre, não. Eles estavam ali para ver se Jesus ia fazer algum tipo de cura, para poder lançar alguma acusação sobre ele. Mas a Bíblia diz que eles não falavam nada, eles ficavam só pensando. E de repente Jesus falou assim: eu sei que vocês estão pensando. Jesus era vidente? Não. Jesus era onisciente. Amém? Jesus não era vidente, Jesus era onisciente. Falou: seus xarope, o que vocês estão pensando aí? Vocês estão loucos para ver se eu vou ou não curar? Vou curar sim. Não é porque é sábado que tem que guardar o sábado, a lei dos judeus, que eu não vou curar sim. Pegou e curou aquele homem. Irmãos, Jesus tinha um poder sobrenatural. Ele olhava para o homem e ele via o que estava dentro do coração. É uma característica que o homem não pode ter. Por isso, irmãos, Jesus é Deus. Jesus é o único Deus. Versículo 21 e 22, vamos terminar aqui rapidinho. Diz assim: a vós também que noutro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela sua morte, para perante a ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Irmãos, quando você permite que o Espírito Santo de Deus realmente fale ao teu coração, quando você realmente anula esse espírito crítico e analítico que nós temos muitas vezes de querer levar as coisas espirituais pelo lado material, a nossa vida começa a mudar. A reconciliação com Deus começa a ser uma realidade na nossa vida. E aqui diz que antes nós éramos estranhos, mas agora nós somos santos. Antes nós éramos inimigos do entendimento. Irmãos, todas as pessoas que muitas vezes nos abordam para questionar doutrinas de igreja e divindade de Cristo são pessoas inimigas do entendimento. Olha, é que o apóstolo Paulo ele era bem light para dizer aqui. Entendimento quer dizer inteligência. Amém? Amigo do entendimento quer dizer o inteligente. Não é difícil, irmãos. Tem pessoas que falam assim: Deus não existe não. Espera aí. Como não existe? Como não existe? E como nasceu a árvore? Quem fez esse mundo, as nuvens, esse universo, o sol, as estrelas, a lua? Apareceu do nada assim? Do nada não aparece nada. Alguém criou, irmãos. Alguém fez. E foi alguém muito grande
e alguém muito sobrenatural. Não precisa ser muito inteligente nem ter Bíblia Sagrada, irmãos, porque uma tribo indígena, nativa do meio do mato, que não tem ensinamento religioso absolutamente algum, chega uma hora que eles elegem um pajé e falam assim: não é possível, deve existir um Deus, e nós queremos conhecer esse Deus. E na inocência ou ignorância deles, muitas vezes, a coisa mais sobrenatural que eles vê lá na tribo é o sol. Então eles começam a adorar o sol, dizendo: o sol é o nosso Deus, porque eles não conseguem ver nada mais forte do que o sol. Aliás, eles nem conseguem olhar para o sol como nós não conseguimos. E ele fala: o sol é Deus. Não precisa ser muito inteligente para saber que existe um Deus, irmãos. E aqui a Bíblia fala que antes desta reconciliação, nós éramos inimigos do entendimento. Nós éramos, palavreado assim, bem claro, burrinhos, né? Burrinhos. Mas agora nós somos irrepreensíveis. Agora nós conhecemos a verdade, agora nós andamos na verdade, agora nós falamos a verdade, agora nós pregamos a verdade, agora nós vivemos na verdade, irmãos. E vou dizer uma coisa: quando você vive na verdade, você passa a ser uma pessoa irrepreensível. Irrepreensível não quer dizer que ninguém pode te repreender. Não, não é isso. Irrepreensível quer dizer: ninguém vai ver nada para te repreender. Isso é. Você não vai dar motivo absolutamente algum para que ninguém te repreenda. Isso é que é repreensível. E quando você vive na verdade, ninguém vê nada errado em você, então não te repreende. Então antes nós éramos inimigos do entendimento, mas agora nós somos irrepreensíveis, irmãos. Antes, diz o versículo, nós éramos praticantes das obras más, mas agora nós somos inculpáveis. É maravilhoso, não é, irmãos? Não é difícil para entender. Muitas vezes queremos entender Jesus e ficamos lendo os evangelhos. São 4 evangelhos na palavra de Deus. Cada um foca um lado de Jesus Cristo, um perfil de Jesus. Mas quando você quer entender Jesus, irmãos, o que o povo lá de Colossenses, os colossenses estavam com dificuldade. E eu creio que o apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sabendo da dificuldade daquela igreja de entender quem era Jesus, deixou narrado no livro de Colossenses quem é Jesus e qual a sua missão. O versículo 23 diz assim, de Colossenses capítulo 1, para terminar: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Irmãos, para você ter essa comunhão com Deus, para você ter essa salvação garantida, para você realmente experimentar esta verdade, conhecer esta verdade, ser liberto por ela e viver uma vida santa, irrepreensível e inculpável, é necessário que, versículo 23 diz, primeiro, temos que permanecer fundado em Cristo. Permanecer fundado, irmãos. Sabe o que é permanecer fundado em Cristo? É como uma coluna dessa aí, ó. Faz um buracão lá, joga o concreto, a coluna está fundada. E não vai arrancar de jeito nenhum, porque ela está firme ali e inabalável. Nós temos que estar assim, irmãos. Permanecer fundados. Continuando, firmes na fé. E não se afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu. Irmãos, muitas vezes nós somos levados para todo quanto é canto por qualquer vento de doutrina. Hoje em dia é muito comum as pessoas se afastarem da igreja e procurar uma outra igreja porque está sendo anunciado que lá o avivamento é maior, lá os milagres acontecem com mais frequência, não sei na onde lá tem mais poder, eu não sei na onde lá o barulho é melhor, eu não sei para onde. Irmãos, o melhor é estar com Jesus. Quando você está com Jesus, independe da igreja que você participa. Quando você realmente está firme na fé, fundada em Jesus Cristo, não se afastando da esperança desse evangelho, irmãos. Não importa, você pode estar orando com 2 ou 3, o fogo cai. Você pode estar orando com 1000, o fogo cai. Porque o fogo não depende dos outros, o fogo depende de mim, o fogo depende de você. O avivamento é uma coisa que parte a partir do nosso coração, irmãos.
É aqui, ó, é comigo. A gente muitas vezes vai querendo pegar o resto dos outros. Não, eu quero uma experiência com Cristo, porque eu sei quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus que criou os céus e a terra, e diz a Bíblia que todas as coisas foram feitas por Ele, e Ele tem a preeminência de tudo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e toda a plenitude da divindade habita nele. Por isso que Ele é o meu Deus, o meu Salvador, o meu Senhor, e eu quero estar em comunhão com Ele e mais ninguém. Tem uns adesivos que tem no carro escrito assim: tudo por Jesus, nada sem Maria. Já viram isso ou não? Não é isso que a Bíblia ensina. Não que desrespeitemos Maria, porque ela foi uma mulher escolhida, agraciada, e quando Deus olhou para todas as mulheres do mundo, ela foi a escolhida. Ela era santa e irrepreensível. Será que se Deus tivesse que se manifestar na forma humana hoje de novo, e Ele fosse dar uma olhada nas mulheres do mundo, você, mulher, será que seria escolhida? Ela foi. Então ela é digna de respeitar. Se Deus honrou ela, por que desonraríamos ela? Jamais. As pessoas às vezes chegam assim: não, mas vocês não honram Maria. Quem falou? Nós honramos Maria, nós respeitamos Maria, afinal de contas, ela foi a escolhida. Mas ela não tem poder de intercessão. Não é porque ela foi mãe de Jesus Cristo que ela é uma deusa, não. Se ela não aceitar Jesus Cristo, ela não ia para o céu do mesmo jeito. Ela dependia de salvação, porque ela era humana como eu e como você. Irmãos, Deus é um que se manifestou na forma humana. O lado visível do Deus invisível é Jesus, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e é o único que pode transformar a sua vida, fazer de você de um estranho para um santo, de um inimigo do entendimento num irrepreensível, de um praticante de obras más num inculpável. Se você tomar a firme decisão de permanecer firme na fé, fundado nesta base que é Jesus Cristo, e não se afastar do evangelho que você tem ouvido. Amém? Às vezes o inimigo gosta muito de confundir a mente das pessoas com relação à divindade, por ser um mistério que esteve oculto durante todo o Velho Testamento, mas no Novo Testamento diz a Bíblia que esse mistério foi revelado. E Jesus Cristo é a revelação do mistério da divindade. Hoje nós conhecemos Deus, hoje nós temos acesso a Deus, hoje nós temos uma vida com Deus, hoje nós experimentamos Deus, hoje nós dependemos de Deus, hoje Deus habita em nós. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, abra o teu coração. O Espírito Santo não é um terceiro Deus que foi criado para substituir Jesus, entrar em campo quando ele foi assunto aos céus. Não. O Espírito Santo é a mesma manifestação divina de Deus nos nossos meios hoje, onipresente, para poder falar no meu coração, no seu simultaneamente e em qualquer parte do universo. Então deixe Deus falar no teu coração, deixe que o Espírito Santo fale no teu coração, abra o teu coração, medite na palavra de Deus dia e noite, chegue na tua casa e leia esse trecho da supremacia de Jesus Cristo, que está em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 23, ore a Deus e deixe que o Espírito Santo te convença se há alguma coisa que você precisa compreender melhor com relação à divindade de Jesus. Obrigado, meu Deus, por nos dar a oportunidade e o privilégio de ouvir a Tua palavra nesta noite. Nós te agradecemos de todo o coração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço de coração, porque falaste de uma forma tão clara, tão explícita, Senhor, e que realmente esses ensinamentos fiquem gravados nas tábuas do nosso coração, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, e que nós possamos verdadeiramente estar firmados na fé, fundados em Ti, Jesus, não nos afastando, nem nos desviando desse evangelho, em circunstância nenhuma, para podermos estar preparados para encontrar contigo o dia que o Senhor vier buscar a Tua igreja.
Nós oramos e nós agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.